Olá, gente, boa tarde. Então, pessoal, hoje iremos estudar, tá bom? Mais um gênero. E o nosso gênero hoje é notícia. Tia Daniel, o que a gente tá sempre vendo, né? Ultimamente é notícias. Mas as notícias que estamos vendo ultimamente não é tão legais, né? Mas com fé no nosso Deus, isso vai passar. Logo, logo estaremos todos juntinhos, tá bom? Mas enquanto isso não aconteça, né? Estamos aqui. O importante é que estamos conectados. Por uma via, mas estamos conectados. Pessoal, abram aí a apostilazinha de vocês na página 14. Iremos socializar agora com algumas perguntinhas sobre o nosso gênero de hoje, tá bom? Irei estar fazendo essas perguntas para vocês. Irá ficar em aberto. Como assim aberto? Tia Day não vai responder. Por quê? Porque vocês que irão responder na apostila de vocês. Página 14 diz o seguinte: vamos pensar e explorar as lembranças que você tem sobre gênero notícia. Sobre o que vocês já estudaram sobre esse gênero. Então você vai colocar aqui, tá certo? O que você já sabe sobre a notícia? Tia, esse gênero... eu lembro alguma coisa sobre isso, sobre notícia. Então, você vai colocar. Que perguntas você tem sobre a notícia? Tente lembrar de uma boa notícia. Ah, é tão bom receber boas notícias, né? É tudo que a gente quer. E ultimamente é só o que a gente quer, receber boas notícias. E aí vocês irão escrever aqui uma boa notícia, tá bom? Profetize uma boa notícia e escrevam. E aí, vamos aqui para a nossa página 15, dando continuidade. Aqui nós temos uma notícia. Leia a notícia. Vocês irão estar fazendo... eu não vou fazer a leitura aqui, porque o meu vídeo vai ficar muito longo, tá bom? E então, vocês irão estar fazendo a leitura desta notícia. Tem por subtítulo: Casal muda projeto de obra para proteger toca de corujas. É uma bela notícia aqui, bem interessante. Façam a leitura, não deixem de fazer essa leitura. Por quê? Porque através da leitura é que vocês irão poder responder as questõezinhas, tá bom? Primeira perguntinha diz o seguinte, primeira questão: pense em um novo título para o texto. Então, vocês irão estar colocando um novo título para o texto, ou seja, para esta notícia. Depois de lida, né? Qual título vocês acham que cairia bem aqui? Aí vocês irão estar colocando, lembrando que não pode fugir do foco, tá bom? Segunda, que texto é esse? Que texto é esse mesmo? Irão colocar. Onde pode ser encontrado esse tipo de texto aqui? Aonde nós podemos encontrar esse tipo de texto? Qual é a sua finalidade? Ou seja, qual é o objetivo desse texto? O que aconteceu com o casal? De acordo aqui com essa notícia, com essa historinha aqui que vocês acabaram de ler, o que foi que aconteceu com o casal? Onde se passam os acontecimentos? Deve ter aqui falando dentro dessa notícia, né? Que efeito de sentido tem a palavra destacada em um casal conta uma história curiosa? Qual é a palavra que está destacada aí? Curiosa. Ela tá bem em negrito, né? A cor dela tá mais forte, ela tá com um risquinho embaixo, ou seja, ela está destacada. Quando tem uma palavra assim, ela está nos chamando a atenção de alguma maneira. E que efeito de sentido tem? Ou seja, esta palavra curiosa, o que ela quer dizer pra gente quando ela coloca essa palavra curiosa? Qual é o efeito de sentido dessa palavra? Virando a página, na página 16, para encerrar, temos aqui a 8ª questão. Lembrando, gente, que são 10 questões, mas questões pequenas com respostas pequenas. Que às vezes quando a gente fala 10 questões, nossa tia, é muita atividade. Não. Vocês irão ver aí na apostila que são
perguntinhas com pequenas respostas, que rapidinho vocês conseguem responder, tá bom? Aí a 8ª diz assim: quando escrevemos, não devemos repetir palavras. Isso vocês já sabem, pois isso empobrece o texto e torna cansativa a leitura. Não é verdade? Se a gente repetir aquela palavra várias vezes, cansa. Identifique as substituições feitas pelo redator dessa notícia para se referir. Ou seja, tem palavrinhas que, em vez de ser colocada aquelas palavras várias vezes, foi substituída por outras, certo? E aí, letra A, Wilson e irmã. Lá não está escrito Wilson e irmã, mas tem alguma palavra que está se referindo aos dois. Então, vocês irão estar colocando. Ao casal de corujas. Que palavrinhas lá, né? Vocês poderão estar encontrando que se refere ao casal de corujas. Ao ninho. Que lá não está exatamente escrito ninho, mas tem alguma palavra que eu sei que ali é o ninho. Aos filhotes de corujas. Qual palavrinhas está lá na minha notícia que eu sei que está se referindo aos filhotes de coruja? Qual é o tema desse texto? Alguém ainda lembra sobre o tema? Lembrando que, como eu dei a dicasinha, na maioria das vezes já encontramos o tema, né? Aquela dica bem forte. Logo no primeiro parágrafo daquele texto, a gente já consegue identificar o tema. Ou seja, por quê? Porque aquele primeiro parágrafo, geralmente, ele já está nos dando como se fosse o resumo do que irá acontecer, né? Ou seja, aquele tema, o objetivo dessa notícia. Aí eu irei estar colocando aqui. 10ª e última. Encontre uma opinião no segundo parágrafo. Então tá fácil, né? Uma opinião. Alguém que deu lá, que falou, mas que foi uma opinião, que é algo bem pessoal. Nós sabemos disso, né? Que a opinião, eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua. Então, lá no segundo parágrafo dessa minha notícia, tem alguma opinião ali. E aí eu irei estar colocando aqui. E a tia Daiane estará aqui, esperando o retorno de cada um, tá bom, meus amores? Abraço forte, fiquem com Deus e até a próxima aula. Ou seja, até a próxima notícia, que eu espero que seja bem agradável, né? Tchau, gente. Olá, pessoal! Chegou a hora de estudar sobre gêneros textuais. E o nosso assunto de hoje é notícia. Quando um fato relevante acontece ou acontecerá, surge a necessidade de informar a sociedade. Isso acontece por meio da notícia. A notícia é um texto informativo e em sua estrutura podemos ter elementos narrativos e ou descritivos. É veiculada pelos principais meios de comunicação, podendo ser oral, como na televisão ou em podcasts, ou impresso, como jornais e revistas. Mas qual é a estrutura da notícia? Primeiro temos a manchete, que é o título, vem com letras grandes para chamar a atenção do leitor. O título auxiliar que complementa a informação. Logo após, teremos no primeiro parágrafo o que chamamos de lead, a parte que traz as principais informações, como quem, o que, onde, motivo, quando. Os próximos parágrafos chamamos de corpo da notícia, que estará apenas detalhando as primeiras informações. Ao dar uma notícia, devemos nos ater aos fatos, nada de contar mentiras ou emitir opinião. E a linguagem pode ser simples e objetiva para que seja uma comunicação eficiente. E aí, aprendeu? Quero receber notícias boas sobre o seu desempenho, hein? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Até a próxima aula!